Quem éramos e como nós vivíamos antes de conhecer Jesus? Será que temos exercido a fé sem murmurar? Olhar para trás nos motiva a refletir aonde nós chegamos e qual é o nosso destino final na caminhada cristã, assim como Israel fez. E ainda hoje nós vamos ver que a narrativa bíblica do forte vento que dividiu o Mar Vermelho se conserva até hoje de maneira respeitável, até mesmo pela arqueologia. Eu sou Victor Cavalier, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos estudar a lição 6 da Escola Dominical da Nova Revista, que tem como título Êxodo e Levítico. É interessante que essa lição 6 vai falar sobre a saída do Egito e a passagem pelo mar. Êxodo, no grego, significa saída ou partida. Refere-se à poderosa libertação de Israel, promovida por Deus, tirando aquele povo do Egito. É a partida daquela terra do Egito, terra de escravidão, como um povo de Deus. E olha aqui o que diz no texto áureo em Êxodo capítulo 14, versículo 16. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também já deixar o seu gostei. Nós voltamos e vamos continuar colocando vídeos aqui. Depois desse tempo parado por diversos motivos, nós vamos estar voltando aqui às aulas. E logo no começo, na primeira abordagem do autor sobre essa saída, ele vai falar que a experiência de Israel com Deus como nação só estava começando. Deus precisou de apenas uma noite para libertar o povo de dentro do Egito, mas demorou cerca de 40 anos para tirar o Egito do povo. E aqui eu quero destacar ainda um outro ponto, que o êxodo, ou seja, a saída de Israel do Egito, não aconteceu no período de Ramsés, como muitos filmes ou séries ou até mesmo novelas da Bíblia relatam, mas sim, de acordo com a arqueologia e pesquisadores sérios, o período do êxodo teria acontecido na época de Tutmoses, ou seja, na 14ª dinastia. E pensando assim, nós podemos encontrar algumas curiosidades arqueológicas ou até mesmo históricas. Na tumba de Tutmoses III, a gente pode encontrar uma oração específica para os egípcios que haviam morrido. Eles fazem uma oração de passagem da alma, ou seja, no barco solar, onde eles percorrem uma viagem até Osíris e eles voltam. E qual é o relato nessa oração? Na 12ª oração é relatado que aqueles que morreram com ele na grande inundação e não tiveram oportunidade de serem, observe, mumificados, que tenham seu corpo preservado, porque eles morreram, agora escute, na grande inundação por seguirem a sua carne. Mas que inundação é essa? No Egito não chove, não inunda, não é como em Alexandria lá em cima, o Egito fica embaixo. Então, que inundação é essa que teria matado o exército de Faraó? É no mínimo curioso, pois é um relato histórico, é a Bíblia fora da Bíblia e está registrado ali na arqueologia. E uma outra curiosidade a gente pode ver que é que quando a tumba de Faraó, de Tutmoses III, foi descoberta, o arqueólogo observou que o corpo que estava dentro da tumba não era de Tutmoses III, mas sim de um outro sujeito, tendo em vista a idade. Provavelmente aquele que estava ali tinha cerca de 20 anos, enquanto Tutmoses III morreu com cerca de 60 anos de idade, ou seja, a múmia de Tutmoses teria afundado ali na grande inundação. E me diga você, será que essa inundação, esse grande afogamento não teria sido o êxodo? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre essa história bíblica. Então vamos para o 1.1, que diz o seguinte: Deus guia o seu povo. Olha o que fala aqui. O perigo dos atalhos, Êxodo 13:17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Isso é interessante porque, embora houvesse um caminho mais curto, Deus leva o povo de Israel pelo caminho mais improvável. O autor Chaplin diz que essa rota poderia ser feita em menos de um mês, porque tinha cerca ali de 320 quilômetros. E quem vai concordar com ele é o próprio Wright, que vai dizer que essa rota poderia ser feita em algumas semanas. Mas Deus não permitiu que Israel partisse ali da costa do Mediterrâneo até a Palestina por alguns motivos.
Primeiro, aquela rota estava fortemente coberta pelo exército de Faraó. Ela era guardada por soldados egípcios. E o mais significativo aqui é que Israel tinha um encontro com Deus ali no Sinai. Nós, como seres humanos, gostamos de atalho, gostamos de facilitar as coisas. O autor da lição vai falar o seguinte: eles são muito tentadores, ou seja, os caminhos, pela promessa de maiores resultados em menor tempo e com menos esforços. Mas os atalhos são perigosíssimos. Enquanto nós temos pressa, Deus acima de tudo é estratégico. E nem adianta fazermos os planos e pedirmos para que Deus abençoe esses planos, porque provavelmente não dá certo. O que é correto? Devemos procurar ao Senhor quanto à direção e à condução dos nossos planos e dos nossos sonhos. Se lhe permitirmos construir os planos dele nas nossas vidas, o que vai acontecer? A gente vai ter êxito. E nesse sentido de planos e de escolher caminhos, o autor da lição vai comparar ao Evangelho. Ele vai dizer que o convite ao Evangelho é a porta estreita e para o caminho apertado. E esse caminho é o menos trilhado, mas leva ao céu. Por que menos trilhado? Muitas pessoas escolhem ir para um outro caminho e dizem que é certo viver no outro caminho. Muitos cristãos passam um determinado tempo na igreja, mas acabam ouvindo essa maioria e acabam desistindo, porque pensam que a maioria está correta. Mas escute, não é porque pouca gente segue uma ideia que essa ideia é errada, ou porque muita gente segue uma ideia que essa ideia é correta. Rodrigo Silva, o arqueólogo e teólogo, ele vai dizer o seguinte: Deus não precisa de todos. Uma só pessoa com Deus se torna a maioria e pode fazer uma revolução. Deus não precisa de muitos. Deus precisa de poucos que tomem um posicionamento e escolham um caminho que agrada a Deus. Recentemente, o ex-BBB e travesti Linda Quebrada acabou cometendo uma gafe ao falar que Deus é formado por eus, ou seja, eu só posso acreditar num Deus que acredita em mim, num Deus permissivo, na minha ideia de Deus, no que eu acredito que seja Deus e no que eu acredito que Deus acredite. E o Linda Quebrada nunca esteve tão correto teologicamente, porque os teólogos vão falar que se o Deus que você acredita nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma ideia idealizada de si mesmo. Se o Deus que você adora aceita tudo que você faz, na verdade, ele não é o Deus da Bíblia, ele é você mesmo. O Deus da Bíblia, ele discorda de mim o tempo todo. E agora eu vou para as palavras do próprio Deus da Bíblia, e não do Linda Quebrada e nem do Vitor. O Deus da Bíblia vai falar o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, eu excluo meu eu. O autor da lição vai falar o seguinte: não creia nisso, não siga os atalhos, prefira o caminho de Jesus. Ele faz exigências, ou seja, negar o meu eu, negar os meus planos, negar meus ideais, mas sempre oferece mais, que é o seu auxílio, que é o seu amor, que é a nossa salvação, que é morar com ele no céu, que é ter um bom relacionamento com ele. Agora vamos para o 1.2, que vai falar sobre confiança é necessária. Olha o que é dito aqui em Êxodo 13:19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. José tinha certeza que a promessa de Deus iria se cumprir, e assim ele expressou sua vontade para que levassem os ossos dele para Canaã, e assim foi realizado. O Deus que havia guiado, conduzido José, também estava com eles naquele momento, e mostrando os ossos de José, lembrava aqueles hebreus que as promessas de Deus não falham. Jim Swagger vai falar algo interessante sobre isso. Ele vai falar que, embora José tivesse desfrutado da glória do Egito, dada por Deus, ele nunca deixou seu coração pertencer ao Egito, mas sim o seu coração pertencia a Canaã. Aquela era uma terra prometida por Deus, e naquela terra se levantaria uma nação diferente de todas as outras nações, um povo que pertencia exclusivamente ao Senhor. O autor da lição vai falar que durante a peregrinação os hebreus poderiam olhar para aquele caixote de ossos e lembrar e ter fé, sabendo que eles tinham um destino como nação. Olha aqui o que o Wright vai falar sobre isso.
O enterro do corpo de José é uma lembrança de fé que ele depositara na promessa divina de dar Israel a terra de Canaã e da fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Às vezes não compreendemos os caminhos de Deus e muitas vezes, ou algumas vezes, nem mesmo concordamos, mas sempre temos que lembrar que esse é o melhor caminho para as nossas vidas. Agora vamos para um ponto 3 que vai falar: Deus vai na frente. Olha o que é dito aqui em Êxodo capítulo 13, versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Bem, a coluna de nuvem e a coluna de fogo tinham 3 finalidades. A primeira era guiar o povo. A segunda é assegurar a presença de Deus no meio do povo. E a terceira é proteger os israelitas dos egípcios. Isso mostra que Deus não apenas apresenta um caminho que nós devemos andar, Ele também vai conosco nesse caminho, segurando a nossa mão e nos ajudando. O autor ainda vai lembrar que quando a nuvem se movimentava, o povo iniciava a caminhar. Quando a nuvem parava, eles abriam ali um acampamento. Isso significa que eles nunca deixavam de seguir a presença do Senhor. Israel não chegaria a lugar nenhum sem a presença de Deus no meio deles. Agora olha o que diz aqui em Êxodo capítulo 40, versículo 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as jornadas. Observe, o livro do Êxodo começa com a escravidão no Egito e termina com a libertação do Egito. Até as portas de Canaã, a presença do Senhor estava no meio deles. Para ser liberto do Egito, precisamos da presença de Deus ao nosso lado. E o autor da lição vai lembrar que Jesus também está conosco todos os dias. Agora vamos para o ponto 2 da revista, que é a travessia do mar. Esse com certeza é um dos momentos mais marcantes da Bíblia Sagrada e mais conhecidos, porque um vento sopra a noite toda e daí abre uma estrada no meio do Mar Vermelho, separada por muros, e daí pessoas passam, cerca de 3 milhões de pessoas passam por meio dessa estrada a seco. E no 2.1 vai falar sobre a perseguição dos egípcios. Olha o que é dito aqui em Êxodo 14:5. Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Veja bem, Satanás, enquanto puder, nunca vai se deter em manter o crente em escravidão do pecado. Mas se nós não vacilarmos e mantermos a nossa fé em Cristo, ou seja, na cruz, a vitória é completa e garantida. Olha o que diz aqui em Romanos 6,14. Para que o pecado não tenha domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. E olha que curioso que acontece aqui em Êxodo. Deus ordena que o povo de Israel retrocedesse. Isso fazia parte da própria estratégia de Deus. Então eles retrocedem, acampam em Pi-Hairote, o que faz com que Faraó pense que eles estão ali desorientados. Mas isso era tudo um plano de Deus para desbancar Faraó e sua crença nos deuses pagãos. Como o próprio texto diz, serei glorificado em Faraó e nos seus exércitos. Nesse momento é o último round entre Deus e os egípcios, a última luta. E olha o que acontece aqui. Eles marcham afoitamente, isso os egípcios, lá no capítulo 14, versículo 8. O que é marchar afoitamente? O comentarista vai falar de mãos levantadas ou mãos altas. Os comentaristas sugerem que ali era uma marcha triunfal. Wright vai falar que eles estão ali agindo ousadamente, com o punho erguido. É realmente um desafio, é uma marcha triunfal digno de filme. O faraó do Egito pensava que ele era o leão e Israel o cordeiro. Aparentemente era assim, mas Faraó não sabia que ele estava marchando para sua própria derrota. E ainda mais, olha o que diz aqui no versículo 7. Com carros escolhidos. Faraó estava tão obcecado nisso que ele separa os seus melhores carros, seus melhores cavaleiros e vem com força total contra os israelitas. Olha o que Swagger vai falar. Faraó tinha cerca de 50 mil cavaleiros e 200 mil na infantaria, além de todos os carros. Era força total contra um povo que era ex-escravo e indefeso. Mas o resto da história nós já sabemos o que aconteceu. Agora vamos para o 2.2, que vai falar sobre o medo de Israel. Olha o que é dito aqui em Êxodo 14:10.
E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O autor da lição vai dizer que o povo de Israel provavelmente ouvia o barulho dos israelitas chegando, ou algo parecido com uma poeira ali chegando até eles, e começaram a ter medo. E é normal ter medo, é normal o ser humano ter medo, e até mesmo o crente. O problema é deixar o medo nos dominar. Por isso que Deus vai falar: não temas. Mas Israel não pensou assim. Olha o que eles disseram. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto? E aqui o povo de Israel foi bastante sarcástico, até mesmo engraçado, porque eles ali fazem uma referência à obsessão que os egípcios tinham pelos túmulos. Nenhuma outra civilização investiu tanto dinheiro e tempo com túmulos. A incredulidade do povo de Israel fazia com que eles acreditassem que o deserto seria um sepulcro para eles, mas na verdade foi o mar que se tornou um sepulcro para os egípcios. Mas de fato o povo de Israel estava ali num beco sem saída. O autor da lição vai nos lembrar: eles estavam acossados pelo inimigo, tendo do lado montanhas e à frente o mar. Não havia recurso, não havia saída. Ao olhar humano não era possível absolutamente nada, era morte certa. Mas Deus é capaz de realizar o extraordinário e o impossível. E olha o que Moisés vai falar: aquietai-vos, ou melhor, permaneceis firmes, estais quietos, ou seja, pare de tentar ajudar. Todas as atividades da carne agora têm que parar. As atividades da natureza agora têm que se submeter. E a nossa crença e a nossa fé em Cristo na cruz tem que começar a ser praticada. E nada mais. Só a fé em Cristo e só a fé que Deus pode fazer algo. O autor da lição vai falar: situações extremas revelam nosso coração. Aqui o povo perde a fé e deseja voltar ao Egito. Mas Moisés tem uma atitude totalmente oposta. Aquele povo tinha presenciado as maravilhas de Deus no Egito. Parecia incrível, mas cada estudante bíblico, eu e você, passamos pelas mesmas coisas. Todos nós encontramos esses mesmos males nos nossos corações. E a gente aprende, por essa triste experiência também, que veja, a depressão da mente normalmente segue os excepcionais triunfos espirituais. Então vamos para o 2.3, que vai falar sobre Deus peleja por Israel. Olha o que é dito aqui em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O termo usado aqui para Deus é Iavé. O próprio autor da lição vai falar que há momentos em nossas vidas que não é possível resolver sem intervenção divina. E aqui Deus pelejou pelo seu povo. Somente o Senhor podia lutar por Israel enquanto eles se mantivessem quietos. Se eles lutassem contra os egípcios pelos seus próprios esforços, provavelmente eles teriam sido derrotados, ou o Senhor teria impedido. Alguém muito bem disse: na justificação, o Senhor luta por nós, e na santificação, o Senhor luta em nós. Por isso os egípcios sabiam que aquele combate seria desigual. Israel não estava lutando, somente Deus estava lutando aquela batalha. Não foi necessário espadas, lanças ou flechas, somente a presença do Senhor. Olha o que é dito aqui: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Clamar é muito bom, orar é muito bom, mas a sentença de Deus para o povo de Israel não era para eles clamarem, era apenas para marcharem. Há momentos nas nossas vidas que a ação é melhor do que a oração. E agora olha o que acontece. O Senhor faz soprar um vento oriental, aquele que abre o mar e deixa o povo de Israel passar a pés enxutos. Sem atoleiro nenhum, eles simplesmente vão andando, vão marchando, enquanto o próprio Deus segura as paredes. Halley vai falar que essa travessia aconteceu provavelmente perto do moderno Suez. Deus usa ali um vento oriental para literalmente secar o mar e fazer 2 muros, e as águas fizeram um montão perpendicularmente, na direita e na esquerda. E além disso, isso foi cronometrado por Deus, porque também teve um retorno das águas. Enquanto os israelitas se salvaram, os egípcios foram destruídos. E aquilo, querido, só poderia ter sido algo miraculoso. Até mesmo as nações vizinhas ficaram alarmadas com o que havia acontecido, porque os egípcios, com a liderança de Faraó, também tentaram fazer o mesmo trajeto. Mas a travessia deles não foi como a do povo escolhido. Olha o que aconteceu com eles. Suas rodas travadas enfrentaram problemas. A palavra de Deus vai falar o seguinte: emperrou-lhes as rodas dos carros. Provavelmente alguns podem entender que eles ficaram
ficaram presos ali na lama. E outras traduções ou outras ideias acerca desse versículo é que realmente aquelas rodas haviam sido quebradas. Quando os egípcios enxergaram a mão de Deus, já era tarde demais. E eu posso trazer aqui apenas uma nota arqueológica fora da Bíblia para mostrar acerca desse acontecimento. Olha o que Halley vai falar. A linguagem desta narrativa se conserva sem irreverência e sem violar a natureza do relatório, por essa teoria que o vento teria aberto o mar. É relatado que o braço do Golfo de Suez pode ter penetrado mais para o norte do que acontece hoje em dia. Existem praias elevadas que indicam que alguma alteração foi feita no nível da água. Hoje tem depressões na região que são conhecidas como Largos Amargos. Além disso, Halley vai falar o seguinte: não precisamos postular um monte perpendicular de água, ou seja, um ângulo reto de água, a desafiar as leis da gravidade. O que ele vai falar é que os muros seriam uma vasta maré forçada pelo Golfo. Tanto é que os egípcios provavelmente não acharam estranho aquilo. Estranho, porém não quer dizer que eles não acreditavam que era sobrenatural. E como eles não poderiam atacar pelos flancos, eles continuaram ali a sua marcha. Foram presos ali na lama e amaranhados pela volta da maré. O resultado é que Deus livrou Israel e afogou os egípcios. Agora vamos para o ponto 3, que é Cântico e Água Doce. O 3.1 vai falar sobre o hino da vitória. Olha o que é dito aqui em Êxodo 15:11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Esse belo cântico de Moisés e do povo exalta a grandeza de Deus na sua vitória contra os egípcios. Lembre-se, não havia cântico no Egito, apenas gemidos. E agora o cântico só segue redenção. Moisés começou a sua vida no deserto com um cântico, esse aqui que nós estamos nos referindo, e terminou com um cântico, lá em Deuteronômio, capítulo 32. E esse cântico citado nessa lição de hoje é o cântico mais antigo em existência. Ao todo, Moisés tem cerca de 3 cânticos mencionados na Bíblia. E o tema de todos esses cânticos é o Senhor Jesus Cristo, começando em redenção e terminando em glória. Nesse louvor do capítulo 15, o Deus é mencionado cerca de 10 vezes. Isso porque ele merece ser exaltado, ele merece ser adorado. Os israelitas sabiam que tudo que tinha acontecido ali foi graças a Deus. E esse livramento do Egito se assemelha bastante com o nosso livramento, o livramento da igreja no final dos tempos, que vai para fora do mundo. Um dos cânticos triunfais dos remidos encontra-se lá em Apocalipse capítulo 15 e versículo 3. E veja o nome: Cântico de Moisés e do Cordeiro. E no final, o próprio autor da lição vai falar que Miriam e outras mulheres formaram uma espécie de coral e com tamborins continuaram louvando ao Senhor. E o autor da lição vai fazer uma reflexão: cantar depois da vitória é bastante fácil. Mas será que a gente faz isso durante as dificuldades? É preciso estar alerta tanto depois da vitória quanto antes da vitória. Agora vamos para o 3.2, que vai falar sobre os perigos da murmuração. Olha o que é dito aqui em 15:24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Veja bem que apenas 3 dias antes o povo estava se regozijando com Moisés à beira do Mar Vermelho. E agora o povo está se queixando contra Moisés. Foram apenas necessárias 72 horas para a gente observar a falta de fé presente na vida daquele povo. O autor da lição vai falar que poucas coisas são tão prejudiciais contra a fé quanto a murmuração. E nós vemos que ao longo do livro de Êxodo, a murmuração tem sido algo constante dentro do povo de Israel. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, principalmente naquele período, a gente meio que fica se questionando. Aquilo era muito estranho, porque o povo se deparava com grandes maravilhas que o Senhor podia fazer entre eles, mas mesmo assim, a fé deles caía muito rapidamente. Não era necessário muita coisa para que a incredulidade se ressaltasse no meio deles. Infelizmente, aquele se tornou um comportamento padrão, porque toda vez na marcha de Canaã, o povo de Israel começava a murmurar contra Moisés e contra o Senhor. Quando estava tudo bem, o povo obedecia e cantava. Quando as coisas começavam a ficar difíceis, o povo começava a murmurar. Como é fácil esquecermos dos benefícios que o Senhor nos tem feito. Será que somos que nem o povo que havia saído do Egito? Ou somos diferentes? Somos imaturos espiritualmente a esse ponto de reclamar quando Deus não responde da maneira que a gente quer? Ou a gente recebe a vontade do Senhor porque sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável?
Agora vamos para o 3.3, que vai falar sobre o amargo fica doce. Olha o que é dito aqui em Êxodo 15, 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. Falta de água é algo terrível, principalmente quando você está caminhando num deserto. E a Bíblia vai falar que 3 dias eles andaram no deserto e não acharam água. Deus prova a nossa fé para fortalecê-la e enriquecê-la. Nenhuma prova é agradável, mas toda prova é necessária. Lutas e dificuldades são necessárias para o processo de desenvolvimento e amadurecimento do cristão. Tem gente que gosta daquilo que é fácil, mas a gente não cresce só com aquilo que nos agrada. É quando a gente passa por lutas, quando a gente passa por dificuldades. Mara, em hebraico, é literalmente amargo. É um poço de água não potável. E é um poço conhecido até hoje, porque turistas, quando vão a Israel, passam por ali, por aquele percurso. Ele é conhecido como a fonte de Moisés. A água tem um odor e um gosto bem particular. Enquanto o povo estava reclamando e murmurando, Moisés começa a orar a Deus e Deus o responde. Uma árvore que é lançada nas águas tornam as águas doces. O teólogo Pink vai falar que enquanto o deserto traz à tona a debilidade dos santos de Deus, assim como também os nossos fracassos, aquele deserto também é capaz de mostrar como Deus é misericordioso e serve também para magnificar a Deus e o seu poder, que é aquele que nos trouxe no lugar dessa prova. E além disso, Deus sempre visa o nosso bem no último lugar, na última instância. Olha o que é dito aqui: as águas amargas de Mara tipificam a vida e os seus desânimos, enquanto Deus transforma as nossas amarguras em águas doces, em vitórias e em alegrias. Depois disso, o povo chega às águas de Elim, que, de acordo com alguns teólogos, fica a cerca de 11 quilômetros ao sul de Mara, onde eles encontram água de boa qualidade e cerca de 70 palmeiras. E a Bíblia vai falar que assim eles se assentaram junto às águas. Isso mostra que o lugar do crente é um lugar de descanso. E em quem nós devemos descansar? Exatamente em Cristo. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Veja bem, que grande exemplo, não? Orar é sempre o melhor do que se queixar. Há pessoas que se queixam tanto que se tornam amargos. Mas o remédio para isso é fazer como Moisés fez, orar. Quando predomina na nossa vida a oração ao invés da amargura, tudo o que estava ruim torna-se doce, torna-se agradável. As nossas relações com a família, nossas relações com o trabalho e principalmente a nossa relação com Deus. Pare de reclamar do que Deus tem feito na sua vida e comece a agradecer e a orar a Deus por tudo o que Ele tem feito e que ainda vai fazer. E antes de irmos para a aplicação pessoal, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e também se inscrever nesse canal. Assim você ajuda muito a divulgar a outros alunos e professores da Escola Dominical acerca desse conteúdo. E se você gostou, também pode compartilhar com eles no WhatsApp, no Facebook, o que você achar melhor. Olha o que diz aqui na aplicação pessoal. Precisamos entender que, mais do que uma caminhada, a nossa peregrinação é também um processo no qual o Egito, que representa a escravidão do mundo, vai sendo retirado da nossa vida. Isto tem ocorrido com você? Espero que sim. Obrigado por assistir essa aula até aqui e fique com Deus.